Aqui queremos encontrar a área e a altura desse triângulo equilátero. Porém, em concurso, provas do Enem, vestibulares, normalmente eles não fornecem essa fórmula. E de repente vocês, assim como eu, têm dificuldade em memorizar fórmulas. Então, inicialmente estarei demonstrando como chegar na fórmula da área e da altura desse triângulo. Como de costume, na primeira parte do vídeo eu estarei mostrando o passo a passo. E no final do vídeo estarei fazendo a resolução de maneira direta e prática, ok? Como esse triângulo é equilátero, tem 3 lados iguais e 3 ângulos iguais também. Então aqui eu posso falar que cada ângulo mede 60 graus. Outro detalhe, esse segmento de reta corta a base do nosso triângulo em 2 partes iguais. Temos um triângulo retângulo. Como eu quero encontrar uma fórmula genérica que eu possa usar em qualquer triângulo equilátero, estarei desconsiderando essa medida 3. Sendo assim, eu posso falar que o seno de 60 graus é esse ângulo, é igual ao cateto oposto a ele. O oposto é a altura do triângulo, que foi fornecida IH, dividido pela hipotenusa, que é um dos lados do triângulo, e eu estou chamando esse lado de L. Seno de 60 graus faz parte dos ângulos notáveis. Eu já mostrei em outros vídeos. Se quiserem que eu demonstre novamente, é só deixar nos comentários, ok? Porém, eu sei que ele vale raiz de 3 sobre o 2, que é igual a H sobre L. Aqui acontece o seguinte: como eu quero encontrar o valor de H, eu simplesmente isolo ele. Eu vou pegar esse L e passar multiplicando pela raiz de 3 sobre 2. Então, L raiz de 3 sobre 2 é igual a H. E isso acontece se e somente se, este é o símbolo do se e somente se, seta para os dois lados, o H for igual a L, que multiplica a raiz de 3 sobre 2. Já encontramos a fórmula da altura do nosso triângulo. Agora vamos encontrar a fórmula da área de um triângulo equilátero. A área de um triângulo, vocês devem lembrar, que pode ser dada como base vezes a altura dividido por 2. No nosso caso aqui, a base faz parte de um dos lados e todos os lados são iguais. Como eu chamei de L, então no lugar da base eu coloco L. A altura acabamos de encontrar aqui. L raiz de 3 dividido por 2. Porém, não podemos esquecer que tudo isso aqui está sendo dividido por 2. Então, podemos falar que a área do nosso triângulo é igual a L vezes o L, que dá L ao quadrado. A raiz de 3 só copiamos, sobre o 2, dividido por 2. Aqui, para ficar mais fácil de entender essa divisão, vamos imaginar o seguinte: temos só a raiz de 3 sobre o 2, que está sendo dividido por 2. Temos aqui uma divisão de fração, e na divisão de fração, conservamos a primeira fração, raiz de 3 sobre o 2, vezes o inverso da segunda. O inverso de 2 é 1 sobre 2. Raiz de 3 vezes 1 dá raiz de 3. 2 vezes 2 dá 4. Então podemos falar que a área do nosso triângulo é igual a L ao quadrado, raiz de 3, notem que o numerador eu não mexo em nada, sobre 4. Eu não quis colocar o L aqui para não atrapalhar o nosso raciocínio, ok? Agora ficou fácil, substituindo o que foi fornecido na nossa fórmula. Cada lado do nosso triângulo mede 3, então no lugar do L eu coloco 3. Então podemos falar que a área do nosso triângulo é igual a 3 elevado ao quadrado, que multiplica a raiz de 3 sobre 4. 3 elevado ao quadrado dá 9. Raiz de 3 dividido por 4. Está calculada a área. Agora calculando a altura do nosso triângulo. No lugar do L, novamente eu coloco 3. A altura é igual a 3 raiz de 3 sobre o 2. Agora estarei resolvendo a mesma questão considerando os valores fornecidos. Começando pela altura, seno de 60 graus, já falamos que é raiz de 3 sobre 2. Seno é igual ao cateto oposto, que eu chamei de H, dividido
pela hipotenusa, que é o maior lado do triângulo, e aqui pede 3. E agora basta eu multiplicar cruzado. Eu pego esse 3 e passo para cá multiplicando. Então eu já posso isolar o h falando que h é igual a 3, que passou multiplicando a raiz de 3 sobre 2. Agora demonstrando como achar a área desse triângulo equilátero de maneira bem simples. A área é dada por base, que aqui mede 3, vezes a altura que nós encontramos, que é 3 raiz de 3 sobre 2, e tudo isso eu devo dividir por 2. 3 vezes 3 raiz de 3 dá 9 raiz de 3. E eu acabei de demonstrar que toda vez que eu for dividir a metade de um valor por 2, vai dar 1/4, então aqui fica valendo 4. E assim está resolvida a questão.